Me ouve? Estão me ouvindo? Ok. Certo. Anaildes, Taislane, Tamires. Então daqui a pouquinho a gente já começa. O nosso bate-papo com a escritora Deusa da África. Gente, hoje teve terremoto na Bahia. Então, espera aí. Só um minutinho. Vocês só esperando a Deus entrar. Só um minutinho, gente. Deus já está se preparando. Boa tarde. Boa tarde, João, Cainana. Deus entrou. Aguardando. Tá conectando. Deusa? Olá, Olá, me ouve? perfeitamente. Ainda não te vejo, tá? Mas já já acho que conecta. Eu consigo ver assim, mas também não me vejo. Acho que tá conectando. Deixa eu entrar de novo. Vai entrar de novo. Então vou sair, volto a entrar. Tá.
Agora sim. Olá, Olá, tudo bem? tudo ótimo, não sei aí. Aqui ó, nós tivemos um tremor de terra aqui na Bahia Vi na sua hoje. página. Foi, mas Ah, tá tudo tranquilo. que bom, que bom. É, né? Hum. É a terra tentando se comunicar com a gente. Dá para perceber. Né? Que bom Basta que falar não, com não você. cause danos. Sim, que bom falar com você. A gente na quinta-feira nós tivemos um probleminha, né? Que bom que você resolveu. É verdade. É muito bom conversar. Muito obrigada e igualmente. Queria começar pedindo desculpas a todos. Eu tive problemas na quinta-feira. Vinha de Tete, no voo de Tete a Maputo, e o voo atrasou-se. Devia ter saído de Tete às 11h20 para que chegasse a Maputo às 14h. Mas infelizmente o voo partiu às 12h de Tete, escalou Nampula, saí da zona centro, fui à zona norte para depois voltar à zona sul. Cheguei a Maputo, eram 17 horas. E para piorar a situação, perdi duas malas, uma mala minha, outra da minha mãe. Então fiquei histérica à procura das malas, só consegui reaver as malas no dia seguinte, na noite do dia seguinte. Foi uma loucura. Sim. Bom, mas que bom que tudo se resolveu, né? E a É gente conseguiu verdade. remarcar, né? Muito grata e sinceras desculpas a todos. Imagina, né? E só avisando o pessoal que está assistindo, o vídeo vai ficar gravado. Então depois a gente compartilha ele para as pessoas que não puderem assistir hoje, né? Porque não é sempre, não é todo dia que a gente conversa com uma deusa, não é? Essa, É? Deus, então vamos começar a conversar um pouquinho, né, sobre vamos. sua vida, sobre a sua vida e sua obra. Eu acho que uma pergunta que eu recebi de alguns alunos. Bom, em primeiro lugar, eu preciso agradecer o professor Sávio e a professora Vanessa. O professor Sávio está aqui, ó, o professor Gesiel também está Professor, conosco. graças. O professor Gesiel também, de Salvador, está conosco. Eu preciso agradecer o Sávio e a Vanessa Rimbal, porque eles me apresentaram você. Né? E aí eu fiquei assim encantado no sentido mesmo real da palavra, de encantamento, né? E aí eu fui ler algumas entrevistas sua. Quando eu vi uma frase sua, que, que era aquela frase, quando eu escrevo é como se fosse um processo de possessão, Tudo né? que escrevo é fruto de Fruto da possessão. possessão. Aquilo ali para mim foi, nossa, foi ótimo, foi maravilhoso. Aí eu falei assim, eu preciso conhecer essa mulher. E aí eu fui atrás dos seus textos, a gente conversou, você me mandou texto. Lembra que eu fui procurar no Wikipédia, né? E aí não tinha a página da deusa no Wikipédia, Sim, né? é verdade. E aí o que que eu fiz, né? Para quem me conhece, meus alunos sabem que eu sou, quando eu pego uma coisa, eu vou até o final, né? Fui lá e criei a página da deusa da África no Wikipédia. Então agora todo Muito mundo que for pesquisar, inclusive, viu, Sávio, ó, ajuda depois a dar uma melhorada na página do Wikipédia, né? Eu acho que é importante a gente criar a memória de vocês, escritores, tá? Então, Eu só Deusa, tenho a agradecer. tá? Só tenho a agradecer a si, ao professor Sávio, a Vanessa. São os anjos que foram colocados na minha vida simplesmente para fazerem milagres. E os milagres já estão a acontecer, são esses. Sim, e nós esperamos, né, que tudo isso passe, o que está acontecendo com o mundo passe, para que você venha ao Brasil, né, para que os seus contatos no Brasil se reforcem,
para você começar a lançar livro aqui por editoras brasileiras, né? Porque eu acho que nós precisamos aí ter mais acesso aos seus textos, e não só aos seus, né? Mas de muitos escritores moçambicanos aí que são fantásticos, né? E a universidade, e o papel da universidade, o meu papel como professor, pesquisador, é justamente fazer isso, não é? É mexer um pouco essas estruturas da universidade, trazendo novos nomes desconhecidos para a gente, né? Mas que pode aí fazer uma revolução aí em relação à literatura africana, e no seu caso, moçambicana. Nós só temos a agradecer de forma reiterada por esta oportunidade, esta janela que criam para que possamos divulgar a nossa literatura. Assim, ao professor Sávio, que é também um amigo, uma espécie de uma fada, não é? Que vem divulgando a literatura moçambicana em todas as apresentações que tem feito, vem divulgando o trabalho da Deusa, da Paulina, entre outros escritores moçambicanos. Sem o vosso trabalho, os nossos sonhos não ficariam completos, o nosso voo não conseguiria efetivar-se na íntegra, porque só conseguimos tornar o nosso trabalho pleno quando existe este retorno que criam, levando a nossa poesia, a nossa literatura, para que os leitores, estudantes possam descodificá-la, não é? Interpretando-a de diversas formas, usando-a de diversas formas. E esta comunicação que se cria de conversarmos, interagirmos e conhecerem Moçambique, conhecerem a literatura moçambicana, que faz com que nos sintamos mais fortes, mais... E para continuarmos a fazer este nosso trabalho, não é? Uma força motriz que motiva-nos a continuarmos com este trabalho. Muito bem. Bom, eu apresentei você alguns textos seus para os meus alunos, né? Já tenho alunos apaixonados já por você, pela sua escrita, e por mais que você sempre fala nas lives, nas entrevistas, eu acho que é bom reiterar uma pergunta, Deusa, para a gente começar. Quem é a deusa da África? Irei responder dizendo o poema que eu preparei para esta live. Ascendência. Eles sempre dizem o que fazer. Eles sempre indicam o caminho por se trilhar. Eles sempre adiam a morte para que o cedo não venha. Eles regulam a luz que se nos envolve de dia e de noite. Fazem dos nossos ventres vasos para que o seu sopro fecunde as almas desintegradas em novos outros seres viventes. Porque em África não se morre. Destrói-se o envelope e come-se cada letra escrita, a carta da vida, para embasbacar o lodo que cobre a língua, fazendo das bocas em úteros que moldam factos e fetos, quando o espírito reencarna de corpo em corpo, vivendo assim de geração em geração, sem fronteiras e nem formas pré-definidas. Jonathan Maibasso, vá! Assim o dizem. Abre os céus de Minas, garantindo sol e ouro. Abre as autoestradas e o batuque, para que o autocarro chegue e a música cultue os nossos verdadeiros deuses. A sorte raia sobre a cabeça de Jonathan Maibasso. Um autocarro intercepta-o e atraca-se aos seus pés. A história de Jonathan é engolida pela boca do autocarro. Cheira a saudade o combustível que alimenta o autocarro que o leva. Ele anda à velocidade do destino traçado pelos seus deuses que morem de sede. Debaixo da árvore onde dormem corpos, pede-se vinho para que o oráculo seja integral. Entra e vá às minas. Vá à busca da sua sorte. Jonathan Maibasso chegou. As obsoletas máquinas que as suas mãos obedecem, as minas ao seu comando que geram ouro.
a grande mina da África do Sul desabou e soterrou 1.800 mineiros. Os trabalhadores da mina são de origem moçambicana e avança-se que não houve sobreviventes. A mineradora considera este o maior acidente verificado na história de exploração mineira. Notícias da Rádio Moçambique. E tu, Jonathan, onde te foste e a tua sorte se calou? Não. A mina deixou-me sair antes que os 1.800 se soterrassem. Trago pão de forma, saco de batata e cebola, irandes que não acabarão tão já. Compre vinho e ofereça aos teus, que a sorte te seja sempre aos pés, respondeu o oráculo. Eles sorvem vinho à árvore que sepulta os corpos. Quem disse que os mortos não comem? Quem disse que os mortos não têm dentes? E quem disse que a morte não tem corpo? Renasce o espírito de quem perece, conduzido à divindade da família pelas preces e canções. Com dentes da morte, devoram a tudo. Um frango assado e cima da massa de milho. Um homem de joelhos ao chão, com notas de randes quentes à mão, prova o silêncio que se faz taça diante do vinho, que sorve-se a terra dos nossos deuses, também nossos ascendentes. Deusa de África. Boa noite, Moçambique. Boa tarde, Brasil. Uau! Muito lindo, e eu fico muito emocionado de você ter feito exclusivamente para essa live. Né? Muito grato. Que coisa linda. Olha, a professora Vanessa entrou. Vanessa, olha, eu falei para Deusa que eu agradeço você por ter nos apresentado, Deusa, Irondina, professora Maureen, professora Nájila, vários professores, né? Que legal. Deusa, eu vi numa entrevista que você se considera mulher, homem, menino, velho, água, terra, né? Como que é essa sua relação qual é essa sua relação na questão de identidade da deusa e a identidade, né, da Dércia? A literatura faz de nós seres livres e independentes. A literatura não tem gênero. Quando escrevo, não sou homem, não sou mulher. Quando escrevo, sou um pouco de tudo que existe. A literatura é a riqueza que permite que possamos ser tudo que a imaginação se nos permite. E a imaginação, ela sempre voa. Ela é sonhadora. Ela sonha em ser tudo e nada. E é nesta ginástica de ser tudo e nada que eu sou tudo isso e sou nada. Eu sou homem, sou mulher, sou velho, sou criança, sou adulto e, no fim, nada sou. Eu sou tudo que a imaginação se me permite ser. Sou a permutação dos espíritos ao corpo, porque tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, vem dos espíritos que possuem o corpo. E a diversidade das vozes desses espíritos, através da minha boca, através do meu pensamento, faz-se palavra, faz-se poesia, faz-se texto, porque todos os meus pensamentos que se fazem à boca terminam em texto. É assim como sou. Que maravilha. O seu processo de escrita, Deusa, como ele acontece? Você chegou a comentar comigo que muita coisa é inconsciente, né? Que você só deixa. Né? E eu mostrei alguns textos seus para alguns colegas meus e foi unânime, todos falaram a mesma coisa.
falaram assim, uau, isso aí vem das entranhas, né? E é interessante justamente até por causa do título, né? Do seu livro, né? A Voz das Minhas Entranhas, né? O que você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre essa relação de entranha, essência, né? E a sua produção poética? Sim, é o que dizia. Tudo vem de dentro para fora. Tudo começa na imaginação, no abstrato. O objeto literário da minha escrita começa pelos pensamentos que há dentro de mim, pelas vozes que há dentro de mim. A minha feminilidade como mulher sempre fala mais alto. As minhas vivências, aquilo que vivo através da observação, através do diálogo com outras pessoas e, no fim do dia, tudo isso faz parte dos meus monólogos, das conversas que eu tenho comigo mesma. E aquilo que vem do inconsciente transforma-se, concebe-se como algo escrito. Quando escrevo, sinto-me como se trouxesse uma vida ao mundo. Sinto como se libertasse algo preso adentro. Sinto-me como se estivesse diante de uma parede nua e a tinta estivesse nas minhas mãos, a tinta, o pincel, para definir as cores que a parede pode ter. Quando escrevo, dou vida a essas diversas vozes, a essas diversas mulheres, algumas oprimidas que não têm voz, e até alguns homens que pensam, sonham, mas não têm voz, não colocam os seus pensamentos para que possam ser partilhados, para que possam ser conhecidos. Uma mulher é um mundo. E é este mundo que colocamos a descoberto quando escrevemos, quando vou ao papel. É este mundo que procuro partilhar para que as pessoas possam conhecer um pouco de mim, um pouco daquilo que são os meus monólogos, um pouco daquilo que eu observo, das vozes que dou vida através da escrita. Ótimo. Deusa, fala um E pouquinho sobre o início. Quando escrevo, é como se caísse a chuva, o trovão, as ondas do mar, porque tudo isso é a nossa natureza. E quando escrevo aquilo que eu sinto e os sentimentos que advêm da comunicação com as pessoas que fazem parte do meu meio. E é este encanto que se cria através desta comunicação estabelecida que transformo em texto. Este encanto, a olhar para o sol, a olhar para a chuva, onde depositam-se as esperanças de que o arroz possa brotar, o trigo, entre outras culturas, para que as pessoas possam ter pão. Este sonho de olhar para uma mulher injustiçada e lembrar-me que existem leis injustas que procuram a justiça. As desigualdades sociais, entre outros fenômenos que caracterizam a nossa sociedade. Muito bem. Deusa, fala um pouquinho sobre o início de tudo. É verdade que você declamou um poema ao presidente de Moçambique aos 8 anos de idade? Foi ali que começou? Foi antes? Fala um pouquinho sobre
sobre isso pra gente? Sim, é verdade, mas esse não foi o início. O primeiro poema declamado por mim foi na primeira classe, no meu primeiro ano de escolaridade, dedicado à minha professora, chamada Maria. Ela acabava de dar parto e minha mãe ensinaram um poema especial para receber o recém-nascido e a professora, não é? A minha professora do primeiro ano de escolaridade. Isso foi em 1994, no meu primeiro ano de escolaridade, que disse o primeiro poema. E de lá para cá fui dizendo poema aqui, acolá, porque a minha mãe ensinava-me a dizer os poemas, ela escrevia, ensinava-me a recitar os poemas. E fora da minha mãe, o meu irmão, o Domidor das Dores, que arrastava-me de um lado para o outro. Fui fazendo parte desses mundos todos, o mundo da minha mãe. Minha mãe era mestra de cerimônias e era responsável pela área cultural na educação, era professora nos tempos. Todos os casamentos que haviam a nível da cidade, ela sempre estava em frente. Tinha grupos teatrais e de canto coral, poesia, e eu fazia parte desses grupos todos. Grupos de canto coral apresentavam cântico e tinha que ter um momento em que baixassem as vozes para que eu pudesse entrar e dizer o meu poema dedicado aos noivos. E em cerimônias públicas. Um pouco disso, um pouco disso. Ah, que legal. E a deusa, ela surgiu quando? Ela foi depois do Equidade do Reino Celestial. É isso? Sim, sim, sim. Uhum. Quando escrevi Equidade do Reino Celestial, em 2009. 2009, penso que é isso. Antes do surgimento deste personagem, Deusa da África, eu já vinha escrevendo e publicando. Comecei a publicar os meus textos em 2003, por via da revista Chitende, uma revista produzida pela Associação Chitende, onde perfilavam os nossos textos. A minha primeira aparição foi em 2003, através de poesia. E fui crescendo, me tornando esta deusa, não é? É claro que nesse tempo de 2003 até um pouco antes de 2009, não assinava como deusa da África, porque a deusa da África não existia, não é? Assinava como Dércia Sara Feliciana, o meu nome oficial. Comecei a assinar como deusa da África a partir de 2009. O pessoal aí o pessoal da sua família te chama de Dércia ou deusa? Até minha mãe chama-me por deusa. Deusa. Até quando é para gritar, olha, estás a atrasar ao serviço, acorda, deusa. Então já ficou algo já muito, muito seu, né? Então, deusa. As pessoas gostam. Até no local de trabalho, tive um diretor na Universidade Pedagógica que dizia, olha, eu não gosto do nome Dércia, porque esse nome é muito difícil. O nome que eu gosto é Deusa, que é fácil. Eu compreendo que a verdade não é essa. Não que Dércia seja difícil, mas provavelmente o carinho que as pessoas têm, o encanto que o nome traz, acredito que seja um pouco disso. Sim. Você escolheu especialmente esse personagem para o seu nome artístico, por quê? Porque apaixonei-me pelo personagem. São daquelas situações em que a gente escreve o texto ou o livro e há personagens criados por nós que deixam de ser meros personagens, passam a fazer uma parte de nós. E encontrei-me neste personagem, reencarnei neste personagem, e porque identifiquei-me com um personagem criado por mim mesma,
decidi ser este personagem. O livro começou a falar por via deste personagem, como se falasse a Dércia Sara Feliciano. Uhum. Certo. Quando você não está escrevendo, você tem algum ofício aí, né? Na universidade, na faculdade, né? E a sua formação é qual? Eu sou formada em contabilidade e auditoria. Contabilidade. Sim, trabalho como docente e como contabilista, técnica de contas. Uhum. Você também assume atividades na Associação Chitende, né? Pois sou a coordenadora geral da Associação Cultural Chitende. Uhum. Fala um pouquinho do Chitende para a gente também, para quem não conhece. O Chitende é uma associação cultural, foi criada como núcleo literário em 1996. É dessa associação onde surgiram alguns nomes sonantes da literatura moçambicana contemporânea. Estou a falar de vozes como Andy Shivang, autor do livro A Febre dos Deuses, Alma Trancada entre os Dentes, e o seu último livro, Fogo Preso. Nomes como Dom e Dó das Dores, autor do livro Alguns já não escrevem porque abraçaram outros ofícios. E esta agremiação foi criada em 1996 num espaço designado Casa Velha, que fica na escola secundária de Xai-Xai. Era composto simplesmente por escritores. A atividade principal desta agremiação era produzir uma revista que ostentava o mesmo nome e recitais de poesia. Foi nesta senda que recebemos o convite para dizer poesia em recepção ao presidente da República de Moçambique. Nesse período era o Joaquim Chissano, o presidente de Moçambique. Recebíamos alguns convites para outras atividades onde devíamos recitar poesia. Fomos publicando diversas edições da revista Chitende e em 2011 assumi a liderança da associação como coordenadora geral, porque havia uma fusão de artistas de duas gerações, alguns não fazedores da literatura, mas sim de outras culturais, como a música, a dança, artes plásticas, entre outras, mas que precisavam de um espaço para divulgar os seus trabalhos, o seu talento. E como um núcleo literário, não havia muito espaço para outros fazedores dessas expressões culturais. E para resolver este problema, transformamos o núcleo literário numa associação cultural para que os músicos, os bailarinos, os encenadores, entre outras expressões, pudessem ter espaço para apresentar as suas habilidades. E Chitende é isto que somos de 1996 até então. Uma das maiores realizações nossas é o Festival Internacional de Poesia, que é um espaço de intercâmbio cultural entre escritores moçambicanos e da diáspora. Temos também diversos saraus que são realizados a nível da sede, que encontra na cidade de Xai-Xai,
E algumas delegações, estou a falar dos distritos como Chocó, distrito de Guijá, distrito de Mapai e a delegação da cidade de Maputo. Chitene trouxe, acredito que seja uma abordagem diferente daquilo que é a literatura moçambicana. Já existiam várias atividades de divulgação de literatura, mas eram atividades elitizadas, não é? Onde só fazia parte um grupo restrito de pessoas. Eram praticamente as mesmas pessoas que faziam parte desta literatura. Mas como chileno, temos uma dinâmica que consiste em levar a literatura a diversas pessoas, diversas entidades. As escolas secundárias, escolas primárias, as universidades, as zonas rurais, zonas recônditas que Moçambique tem. Acredita, professor Silvio, que há pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ver um escritor ao vivo, conversar com um escritor, assistir o lançamento de um livro, atividades desse gênero. E a dinâmica que nós trouxemos foi esta, de ir até as zonas recônditas, levar o livro a esses potenciais leitores para que pudessem conhecer a literatura moçambicana, porque a literatura moçambicana somos todos nós, os rostos daqueles leitores que já existem e dos leitores potenciais que nunca tiveram a oportunidade de ler um livro, porque nunca tiveram um livro, as bibliotecas nossas, que ficam todas empoeiradas porque os livros estão lá intactos, e porque há restrições orçamentárias por parte do governo para adquirir os livros. Também fazemos o trabalho de colecionar alguns livros e oferecemos às bibliotecas, às escolas, para que os estudantes possam ler os nossos livros, possam conhecer a literatura através do contato que se estabelece com os livros que temos levado às nossas escolas. É nesta senda que também conseguimos levar escritores, amigos nossos, como a Paulina Chiziane, Luís Cizirilo, entre outros nomes da literatura moçambicana, que têm estado conosco neste processo de divulgar a literatura, de incentivar aos nossos estudantes, à sociedade em geral, para que possa conhecer. Ótimo, que lindo trabalho, né? Ó, Tarcísio disse que o nome Deus é um nome lindo. Professor Sávio disse que, ó, que nós temos muito trabalho para fazer lá com os autores do Chitende. A professora Nájila tem uma pergunta, ó. Deusa, você poderia falar um pouco sobre como a produção literária vem sendo incentivada entre os mais jovens? E acho que aqui os mais jovens, a gente pode pensar nos leitores, nos jovens leitores e nos jovens escritores também, né? Uhum. Deusa, só
Só um minutinho. O som, eu estou escutando, eles não estão. Eu acho que às vezes está falhando, mas eu acho que eu estou ouvindo. Ah, eles não estão. Ficou sem, ficou sem som. Vamos esperar um pouquinho, ver se volta o som. Tá, acho que agora tá. Acho que agora tá ok. Estão ouvindo, pessoal, agora? Eu estou ouvindo tudo. Sim, acho Não que sei agora desse tá tudo lado. ok. Tá, então, eles estão dizendo que tá um pouquinho baixo, Sim, sim, mas sim, eu tô estou te vendo ouvindo aqui bem. o meu chitendiano a reclamar pelo som, mas estou falando tão alto, E eu tô te ouvindo bem. não sei. Ou saio, volto a entrar, não sei. Ah, Mas agora há quem diz que. voltou. Obrigada. Estávamos a falar dos jovens, não é? Isso. Então, dizia que a literatura moçambicana, na literatura moçambicana verificou-se um boom ou uma explosão, não é? Da produção artístico-literária proveniente de jovens. Temos hoje em dia muitos jovens que têm dado diverso contributo na literatura por via de diversas publicações feitas em livro ou mesmo através de artigos literários, entre outras formas. Como trabalho feito, temos criado sinergias com esses jovens para divulgar a literatura moçambicana neste processo de intercâmbio criado através dos nossos festivais, através dos nossos saraus culturais que realizamos como Chitende. Também temos feito um trabalho de descoberta de talentos através de concursos de poesia feitos a nível dos distritos, a nível das escolas. Temos realizado concursos de poesia a nível dos distritos de Guijá, a nível de Choque. O último concurso realizado, que foi virtual, foi a nível do distrito de Mapai, nos meses de março e abril. Parece que está mudo novamente. Consegue me ouvir? Sim, é que, pessoal, eu acho que o que está acontecendo às vezes trava o som e a imagem, e aí é, a, a deusa está falando e o som travou, mas não é que fica mudo, é que acho que som e a imagem ela não fica, ela não, ela não tá ficando junto. Acho que agora tá tudo ok. É um tempinho que fica a deusa, é que a conexão. Pronto.
Eu vou chamar, eu vou cancelar e chamar a deusa de novo. Acho que dá para ajudar. Viu, deusa? Acho que agora voltou. Sim. A imagem sua havia desaparecido. Eu não conseguia ver nada. Agora voltou. A conexão Sim, ela fica indo e voltando, mas está tudo certo agora. tudo bem. Deusa, a associação ela recebe alguma ajuda do governo, direta ou indireta? Nós começamos a fazer este trabalho sem apoio de nenhuma entidade governamental. O trabalho que vínhamos fazendo era de olhar para isto como algo onde cada um ia dando o seu contributo para que os nossos sonhos tornassem-se realidade. O apoio que temos hoje, conquistamos em 2018 a 19. Hoje contamos com um patrocínio exclusivo do Conselho Municipal da cidade de Xai-Xai. É a entidade que patrocina de forma exclusiva a Associação Xitende. Isto porque tínhamos diversas dificuldades, no entanto, nenhuma dificuldade conseguia limitar o nosso voo. Nós sonhávamos e realizávamos os nossos sonhos no meio de dificuldades. E porque existe um olhar atento de algumas pessoas, embora seja um universo reduzido, o Conselho Municipal decidiu tornar-se o nosso patrocinador exclusivo. Este termo exclusivo, só precisamente para que não procurássemos mais nenhum outro patrocinador, porque as pessoas têm dificuldades de identificar-se com as nossas causas. As pessoas buscam um investimento em áreas cujo proveito seja material, e a literatura, infelizmente, não é assim. Fazer literatura não é pensar em ganhos financeiros, é pensar num sol de amanhã, num sol que perdure. E quando se trata de entidades governamentais, até mesmo algumas privadas, sonhar desta forma, pensar desta forma, pode ser um problema para que compreendam a dimensão do sonho. Certo. Aqui tem uma pergunta, Deusa, para você, dizendo o seguinte: se essa ideia de escrita visceral, que é tão forte na sua poética, se isso de alguma forma tá ligado também à questão do autoconhecimento. Creio que sim, porque a escrita, assim como a leitura, é uma forma de buscarmos, diante de diversos aprendizados que proporcionam-nos um autoconhecimento. É uma forma de conhecermos a nós próprios. Quando lemos um livro, descobrimos o outro lado nosso que nós não conhecemos, a partir das alegorias criadas entre o leitor, que somos nós, e os personagens que perfilam no livro. E é como se estivéssemos diante de um espelho que reflete a nossa própria imagem, descobríssemos lá esta imagem, como se fôssemos um narciso que contempla a sua própria imagem diante das águas e vai se afogando nessas águas quando descobre que afinal tem este rosto, seja ele bonito ou feio. Certo. Uma outra questão aqui, Deusa, deixa eu pegar aqui.
O tema do sagrado, eu percebo bastante esse tema também na sua poética, e eu queria saber qual a sua relação com a religiosidade tradicional africana, né? Com as tradições, com o pensamento mesmo religioso, o pensamento sagrado, a questão das tradições religiosas tradicionais. A relação que eu tenho com a minha religiosidade tradicional africana é de complementaridade. O que me complementa como ser humano, a minha essência é a minha religiosidade. Sem a minha religiosidade, sou um corpo vazio. Sem a minha religiosidade, sou um envelope sem uma carta dentro. Sem a minha religiosidade, sou uma página em branco, sem nenhum teor. Sou uma folha seca, levada pelo vento a diferentes destinos. E o que me preenche como ser humano, como gente, como pessoa, são os meus deuses que traçam o meu destino. E cabe a mim simplesmente a tarefa de seguir com um destino que é traçado pelos meus deuses, como se fosse um novelo que desenrola-se a cada dia que eu vivo com a tarefa de cumprir com uma missão que não é apenas minha, mas dos meus. Eu não sou apenas esta deusa ou esta Dércia que vem, porque como deusa ou como Dércia sou apenas uma mulher, sem nome. Na minha sociedade, o ser humano só se torna alguém quando tem nome e sobrenome. O primeiro nome não define a minha essência. O que define a minha essência é o meu sobrenome. O meu sobrenome é que cria a interligação entre outras pessoas da minha família, outros membros da minha tribo, da minha etnia. E tudo isto é o que perfaz as minhas divindades, tudo isto é o que define os sonhos que há para com este sobrenome, esta família. Porque o destino traçado é ver este sobrenome e a humanidade a multiplicar-se, a crescer, a sonhar, a ascender. E esta não é vontade minha, mas sim de um coletivo. Este coletivo são os meus ascendentes, são os membros da minha família, são os que perfazem a minha tribo, a minha sociedade. Portanto, a minha religiosidade é o meu perfume. Sem ela, é como se eu tivesse a minha epiderme seca. E quando a epiderme seca, não há brilho, não há luz. Nada atrai. Ah, que lindo. Muito lindo isso mesmo, né? Ah, estou vendo o professor Sávio que pergunta quem são os deuses de que Sim, tanto fala. Os meus deuses são os meus ascendentes. Na minha sociedade, os deuses que definem os nossos destinos, a luz, a proteção que nos proporcionam, são os nossos antepassados. E cada ser humano tem os seus antepassados. Como dizia no poema, em África, não se morre.
porque perece o corpo, mas o espírito vai vivendo em diversas gerações. Ele vai experimentando diversas sensações em diversos corpos. Hoje vive o espírito do ano passado em mim, amanhã vive em outra pessoa, e esta forma que o espírito tem de viver em diversos corpos, de viajar em diversas pessoas, faz com que este indivíduo, que é o espírito, possa viver de forma sempre eterna. E os meus deuses são estes, que me dão esta liberdade. É por isso que há dias que eu ajoelho diante de uma árvore para chamar aos meus, para dizer aos meus, eis-me aqui, faça-se a vossa vontade. E a minha liberdade começa aí, quando debaixo da árvore, onde prostro-me com os meus, sopra aquela ragem que faz-nos crer que as nossas preces tenham sido recebidas ou acolhidas. E quando é assim, a luz se nos envolve, os caminhos se abrem, a sorte se abre e nós vivemos. Olha, muito lindo. Quem sabe, quem me conhece, sabe que eu amo essa temática. E assim, ouvindo você falar sobre isso é uma coisa assim extremamente linda e acho que importante. O professor Sábio fez uma outra pergunta, mas eu já vou fazer a pergunta para você daqui a pouquinho. A live ela já está para finalizar a primeira parte. Eu vou finalizar aqui e já inicio a segunda parte em seguida, tá bom? Então, pessoal, ó, não saiam. Eu só vou finalizar, já entre novamente ao vivo, e aí vocês entram para a gente fazer a nossa última parte da live com a deusa. Então, daqui 1 minutinho. Perfeito.